ler todo mundo junto o tema da mensagem de hoje. No 3, viu? 1, 2, 3. Eita, qual será essas 3 principais características, hein? Quando falamos de um líder que cresce constantemente, às vezes, quando olhamos para nós, pensamos que é impossível, né? Eu era essa pessoa, viu, gente? Eu não me vi uma líder, né? Muito menos uma pastora. E hoje estou aqui, né? Ou que até mesmo seja algo que está longe do nosso alcance. Porque logo pensamos que um líder assim jamais estaria sujeito a erros. E é engraçado que o Senhor me confirmou essa mensagem no discipulado com o Guilherme e a Ludmila. A gente fez hoje o nosso primeiro discipulado com eles e a gente falou um pouquinho a respeito disso. Quando falamos de um líder que cresce, pensamos logo em alguém que não erra. Pensamos em alguém que não erra, pensamos que essa pessoa ali, ela não comete falhas, né? Mas, se formos ler as histórias de grandes líderes da Bíblia, vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem. Hoje iremos abordar 3 características de um líder que cresce, e você vai acabar percebendo que ser uma líder bem-sucedida, sim, é possível. E como estar no nosso alcance. Hoje vamos perceber que ser um líder que cresce é possível, sim. Né? Apesar de olharmos hoje para nós e falar assim, nossa, eu não sou essa líder. Hoje vamos perceber que é possível. E para usar essas características, eu vou usar um líder que soube liderar muito bem o seu povo. O rei Davi. A primeira característica era a sua fé inabalável. Para nos tornarmos um líder que cresce, devemos ter uma fé inabalável em Deus. Ao ponto que em todas as nossas decisões seja baseada na instrução dele. Olha o telefone, gente. Não, toda vez. Espera aí que ele vai abrir. Para nos tornar um líder que cresce, devemos ter a nossa fé inabalável no Senhor. E o rei Davi, ele era assim, né? Ele tinha uma fé inabalável no Senhor. Esse telefone está precisando converter, viu? Toda vez que eu venho aqui, ele faz isso. Tá vendo, gente? Vocês não têm um marido desse? Vocês não têm. Então, vamos voltar lá. Primeiro, a sua fé é inabalável. Para nos tornarmos um líder que cresce, devemos ter uma fé inabalável em Deus. Ao ponto que todas as nossas decisões sejam baseadas nas instruções dele na nossa vida. Às vezes, acreditamos que a nossa fé está assim firmada no Senhor e que nada poderá abalar. Mas na primeira dificuldade, colocamos ela a xeque, né? E duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu. Quem aqui nunca falou assim, não, minha fé está inabalável. A minha fé ela é firmada sim no Senhor. Nada me tira desse lugar. Aí a primeira adversidade que vem, a gente já começa o questionamento. Nossa, será que é isso mesmo que Deus tinha para mim? Será que eu liderei essa célula, esse povo? Será que é isso mesmo? Será que a dificuldade que hoje você vive em sua célula tem feito com que você duvidasse daquilo que Deus te confiou? Será que hoje os problemas, né, as dificuldades que você vive dentro da sua célula tem te feito duvidar do chamado de Deus para a sua vida? Será que os problemas do dia a dia têm te feito duvidar da sua caminhada com Cristo Jesus? Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19 e 20. Vamos ler lá. Fala assim, ó. Davi perguntou ao Senhor,
devo atacar os filisteus? Tu os entregarás na minha mão? Ó Senhor, lhe respondeu, vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse, como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Queridos, o rei Davi, ele era um homem que tudo que ele ia fazer, quando ele ia para alguma guerra, ele perguntava a Deus se era para ele ir. Se ele fosse fazer algo, ele perguntava a Deus, porque a fé dele estava firmada no Senhor. Ele era aquele que sempre consultava o Senhor para cada passo que ele ia tomar. E o Senhor respondia quando a gente viu no texto. E a pergunta dessa noite é, será que estamos agindo dessa forma? Será que as nossas ações são resultado daquilo que perguntamos a Deus? Será que todos os passos que vamos dar na nossa célula, temos perguntado a Deus se aquilo ali é o caminho certo? Será que temos consultado ao Senhor no momento de dificuldade ou queremos agir por nós mesmos? Será que você tem perguntado a Deus sobre as suas decisões e sobre aquilo que você vai tomar de decisões a respeito do povo que você tem liderado? Será que as decisões sobre a vida das pessoas, porque quando somos líderes de células, líder de ministério, a gente tem sim um poder de decisão na vida da pessoa. Será que essas decisões têm sido consultadas pelo Senhor? Ou você tem feito pelo seu achismo? Ou você tem perguntado para você mesmo? No seu lugar eu faria isso. Mas e no lugar do Senhor? O que ele faria? O segundo é coragem e habilidade. Quando eu li rapidamente hoje aqui, que hoje foi um dia corrido, eu pensei assim, nossa, eu poderia ter colocado coragem e amabilidade. O líder tem que ter coragem e habilidade para lidar com as adversidades. Coragem para lidar com as situações difíceis. Será que nós temos assumido esse lugar e tomado decisões difíceis que temos que tomar? Será que na sua célula hoje, você tem tomado essas decisões difíceis, que às vezes a gente foge delas? Decisões que cabem somente a um líder corajoso tomar? Será que hoje na sua célula, você tem tomado essas decisões? Ou você tem deixado passar, Vou fingir que eu não estou nem vendo. Uma hora se resolve. Não, uma hora isso aí se resolve. Vamos deixar. O problema é que às vezes queremos deixar as coisas como estão, para ver onde vai dar, Por medo de ter conversas difíceis. De ter que chamar um membro da célula e falar assim, olha, essas atitudes suas não estão condizendo com a atitude de Cristo. Às vezes fugimos dessas conversas. Ou será que é só comigo que era assim? Se você é do tipo de pessoa que deixa as coisas como estão por medo de conversas difíceis, desculpem te dizer, mas você não está sendo um líder. Está sendo somente mais um com um título. Queridos, se vocês, na sua célula, fogem de ter conversas difíceis, você está saindo só mais um com um título de líder. Porque o líder, ele está ali para resolver os problemas. Ele está ali para dar uma direção para as pessoas. Para apontar o destino daquelas pessoas. E se às vezes esse apontar esse destino diz a respeito de você ter que falar para a pessoa algumas verdades que doem, e você escolhe deixar as coisas como estão, você está sendo responsável pelas atitudes dele. Porque você tinha autoridade para falar com ele e você escolhe deixar as coisas do mesmo jeito, por medo de conversas difíceis. Podemos perceber que Davi, apesar da sua pouca idade, ele sabia o seu lugar. Abre aí para a gente 1 Samuel 17, do 45 ao 49.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor conceda a vitória. A batalha é do Senhor dos Exércitos, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado e ele caiu, dando com o rosto no chão. Apesar de Davi, nessa época, ter sido um jovem, né? Apesar da pouca idade dele, ele sabia o seu lugar. Será que temos, hoje, descoberto qual que é o nosso lugar dentro da nossa célula? Porque, às vezes, o seu lugar não é de líder. Mas o orgulho para assumir isso, às vezes, está lá em cima. Às vezes, para chegar e falar assim, olha, eu não dou conta de tomar decisões difíceis, de ter conversas difíceis. Eu não dou conta de me colocar no lugar de ninguém. Mas o orgulho está lá, não, mas aí eu vou ser só mais um membro de igreja. Ah, não, vou deixar do jeito que está mesmo. Apesar de Davi ter sido visto como só mais um, ele foi e resolveu o problema. É claro, colocou no Senhor à frente. Davi, quando ele chegou ali para levar as coisas que o pai tinha pedido, os irmãos já foi logo brigando, né? E aí, naquele lugar, ele poderia ser visto como mais um, por causa da sua fisionomia, né? Não tinha um porte de soldado, não tinha um porte ali. Mas Davi, ele sabia o lugar dele. E o melhor, ele sabia quem estava com ele. Davi, ele foi lá e ele nem tinha a responsabilidade e resolveu o problema. Sabe o que é o problema? Que às vezes pensamos assim, isso aí não é problema meu não. Tem nada a ver com isso aí. Fulano que se resolva para lá. E a sua célula só está lá morrendo. Porque você não quer entrar no meio do problema do outro. Você não quer ir lá e ajudar o outro. Davi, ele não tinha aquela responsabilidade. Mas ele confiava no Deus que o chamou, o que escolheu. E foi lá e fez com que aquele povo ganhasse aquela guerra. E por causa dessas atitudes também no coração de Davi, ele se tornou um grande rei. O terceiro ponto, humildade em reconhecer os seus erros. Para ser um líder que cresce constantemente, devemos ter a humildade em saber reconhecer os nossos erros. Um líder, queridos, não é aquele perfeito, que fazem as coisas, nossa, esse daí não vai errar. Não, é aquele que erra, mas ele sabe reconhecer que errou. E ele vai lá e pede perdão pelo seu erro. Um líder é humano, é carne igual qualquer um. Mas o que torna ele diferente dos outros é a decisão que ele toma a respeito daquele erro. Errar tentando acertar não é errado. Errado é você errar e persistir no erro. Mesmo o rei Davi, sendo quem foi, um dos maiores reis, né, de Israel, ele também cometeu o erro e foi contra Deus. Para vocês verem, né? A história dele chegou até a mim e até vocês. Então, será que ele foi pequeno? Será que as coisas que ele fez foi pequeno? Mas o erro dele fez com que ele despertasse, que ele não poderia ficar sem a presença do Senhor. Será que o nosso erro tem nos despertado? Será que as atitudes erradas que temos tomado têm nos despertado?
que se continuarmos cometemos aquilo ali, iremos ficar sem a presença do Senhor? Ou será que só estamos criando um erro atrás do outro erro para justificar outro erro e assim vai? Aí vocês me perguntam, né? Mas o que tornou Davi diferente dos outros, já que ele também errou? Vamos ler Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que a justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade e em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes enxutarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciarão o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agrada com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer no sacrifício de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos. E sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Então, o que torna Davi diferente dos outros? Ele foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros e pedir perdão. Mas não é pedir perdão somente àquele que eu feri, é pedir perdão a Deus. Davi ali, ele pediu ao Senhor para que o instruísse, para que colocasse palavras em suas bocas. Será que hoje temos pedido isso ao Senhor? Senhor, me ensina a como ser alguém que não erra, alguém mais semelhante a Ti. Será que temos feito conforme a vontade do Senhor? Davi ali, queridos, ele não olhou cargo. Não. Ele poderia falar, eu sou o rei. O resto é resto. Ele sentiu o que custou a presença do Espírito Santo. Mas o problema é que hoje, a gente ficar sem a presença do Espírito Santo, para muitos hoje não tem mais valor, né? É só mais um negócio ali dentro. As pessoas perderam o temor ao Senhor. E para elas ficarem sem a presença, jamais não importa. Sabe qual que é o nosso problema? Erramos. E muitas vezes somos orgulhosos demais em reconhecer esse erro. Colocamos a capa de um super líder e não deixamos que os nossos liderados enxerguem as nossas fraquezas. E acabamos acreditando
nessa mentira, nessa história, nós mesmos. Às vezes não queremos expor as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Por quê? Ah, não, mas meu discípulo vai ver que eu estou capengando. Meu discípulo vai ver que eu me iro fácil, que eu pequei. Queridos, tira isso da sua cabeça. Tira isso do seu coração. Aqui na igreja não é uma competição de quem é mais santo que o outro, não. Aqui estamos nós todos em processo de construção. E acaba que vira ali uma rivalidade. Ai, não, mas se eu fizer isso, fulano vai ficar sabendo. E se eu for confessar, Beltrano vai ficar sabendo. E a minha reputação onde fica? Davi ali, ele poderia ter falado, eu sou o rei. O que eu fiz não interessa a ninguém. Mas ele falou, opa, o Senhor tem visto. E ele não tem gostado. Será que aquelas conversinhas, né, que a gente fica, ai, meu líder é muito chato. Ele não tem visão nenhuma. Não tem visão nenhuma. Nossa, essa célula podia estar longe. Mas não. Parece que não enxerga as coisas. Ai, se eu tivesse no lugar do meu líder, meu Deus do céu. Se fosse para vocês, vocês estariam, né? Mas devemos entender que cada um tem o seu lugar. Não adianta querer crescer passando a perna em ninguém, achando que não expor a sua fragilidade, você vai ser melhor que alguém. Confessar os seus erros e suas falhas não faz de você um mau líder. Faz de você uma pessoa a qual as outras podem se inspirar. Você confessar os seus erros, confessar as suas falhas, mostra ao seu irmão que você é igualzinho a ele, mas que você está lutando todos os dias para melhorar. Queridos, um líder só é um líder se tiver outras pessoas que andam com ele. Um líder só é um líder se tiver um liderado. É igual um pastor só é um pastor se tiver ovelhas. Se você acha que você é um líder, mas ninguém te acompanha, recalcule a rota. Tem algo muito de errado. Aí vocês falam, pastora, mas eu não sei onde estou errando. A minha célula ela não tem crescido. Parece que tudo que eu faço, em vez de atrair as pessoas, tem afastado. Eu tenho tentado de toda forma. Vocês já pediram um feedback para os seus liderados? Será se vocês já falaram assim, e aí, como é que tá, né? Falar igual o pastor Jackson, dá uma nota. Será se tem pedido um feedback, perguntado qual o ponto que pode ser melhorado, o que você tem feito, que pode ali agregar na vida dele? Eu aprendi isso com o apóstolo, gente. Quando eu mando para ver o que está acontecendo. Mas, quando pedimos um feedback, temos também que estar com o coração em paz para saber que pode vir pauleira, viu? E quando vir, não vai virar a cara para o irmão, não. Quando vir, vai procurar melhorar. Porque se ele está falando para o seu líder que ele precisa melhorar, é porque precisa mesmo. Será que somos bons demais para precisar de um feedback? Será que, não, eu não preciso disso não, ixi, minha liderança está top. Só não ganha pessoa, só não tem pessoas, mas está top. Será que eu sou boa demais para não precisar de nenhuma opinião? Para me melhorar? Ou não, para me continuar fazendo algo que esteja dando certo? Será que, às vezes, quando formos para escutar algo assim, ó, pastora, realmente, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, será que eu vou virar a cara?
que eu vou achar ruim. O problema é que a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir, né? E devemos pensar que quando cuidamos de pessoas, é assim, queridas, é um cuidando do outro. Quantas vezes vocês veem a apóstola falando assim, ai, eu estava nisso, aí a pastora tal me mandou uma mensagem que me confirmou e tal. É um cuidando do outro. Mas às vezes somos orgulhosos demais para assumir que precisamos de ajuda. Para falar assim, ei, deixa eu te falar, hoje eu estou meio para baixo, sabe? Não sei o que está acontecendo. Será que você pode tomar conta da minha célula? Às vezes a gente tem co-líder, mas não quer deixar o co-líder tomar a responsabilidade nele, né? De cuidar de uma célula. Você é líder de célula, você já deu uma volta e deixou ele lá cuidando? Para ver como que ia ser? Sabe por que a gente não faz isso? Porque temos medo do outro tomar o nosso lugar. A gente não faz isso porque temos medo. Ah, não, mas vai que eles gostam mais do outro do que de mim. E é por isso que às vezes não fazemos isso. Porque aí eu estaria dando espaço para o outro exercer aquilo que ele sabe. E às vezes aquilo que ele sabe tem sido melhor do que eu, né? Confessar os nossos erros e assumirmos para nós mesmos que todo dia é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu confessar o meu erro, a minha falha, as minhas fragilidades, não é eu sou fraca. É eu falar para mim mesma que todos os dias eu tenho uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu posso alcançar de mim a minha melhor versão. A minha melhor versão como mãe, como esposa, como pastora, como discipuladora, como filha. Todos os dias temos essa oportunidade. Mas o problema é que quando erramos em algo, temos muito receio de falar que erramos e perder a pose. E aí a gente acaba assim, ai, mas se eu for lá agora eu vou estar me diminuindo, né? Se eu for lá pedir uma desculpa para um irmão, eu vou estar me diminuindo. E aí não vai dar bom. E aí quem que vai ser a pastora Amanda? Ixi, pedindo desculpa para membro? Ah, não. Eles que têm que me pedir desculpa. Então, muitas vezes pensamos assim, se eu confessar quem realmente sou, vou estar ali, me diminuindo e dando espaço para que o outro venha e seja melhor do que eu. Queridos, liderar pessoas não é fácil. E eu acredito que ninguém ficou sabendo disso, né, quando veio. Achava que era de uma forma e era de outra. Mas devemos entender que se Deus chamou, é Ele que dá a capacidade. Só que temos que ser humildes para reconhecer que essa capacidade vem do Senhor, né? Porque muitas vezes achamos que é por mérito nosso. Não, eu estou neste lugar porque eu que vim, eu que dei minha cara a tapa, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. E o Senhor lá assim, ó, coitado. Coitado. Imagina quem que ia ser de mim se o Senhor não tivesse me visto. Quem que ia ser Amanda? Vulga Amandinha. Quem que ia ser? A gente pega muito pelo achismo da nossa parte e esquece de ouvir aquilo que Deus tem pra gente. A gente quer consultar todo mundo, até o Google. Google, nessa situação, o que você faria? Alexa. E a gente quer consultar tudo, menos escutar a voz de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Deus vai falar assim, olha, isso aí você está fazendo de errado mesmo, viu? Isso aí você tem que melhorar.
A gente está disposto a ouvir tudo de Deus, menos o não. O não de Deus é o fim. Não, mas foi o Senhor que me colocou neste lugar como líder de célula. Você está errando. Temos que estar dispostos a escutar também o não de Deus. Temos que entender que temos que melhorar dia após dia. E quando mostramos as nossas falhas, estamos mostrando para pessoas também que somos pessoas comuns, tentando ser verdadeiros discípulos de Jesus. Quando confessamos, queridos, para o irmão, para o meu pastor, para minha pastora, que eu estou sim errando, que eu tenho muito a melhorar, e estou só mostrando para o meu liderado que eu sou igualzinha a ele, todos os dias, me esforçando para ser um discípulo de Jesus. Ninguém aqui é santo. Ninguém. A apóstola não é santa, o apóstolo não é santo. E hoje, no discipulado com a Ludmila e o Guilherme, eles me perguntaram, quem que é a pastora Amanda? Queridos, a primeira resposta que veio é uma pessoa que se ira muito fácil. Por quê? Somos falhos. E eu confessar isso aqui, nossa, pastora, mas você não tem domínio próprio? Não é errado. É igual eu falei, mas todos os dias eu estou lutando contra isso. Então, que possamos mostrar assim as nossas fragilidades. Que possamos ser humildes para assumir este erro, de quando errarmos. Que possamos ter uma fé inabalável. E que possamos também ter coragem para lidar com as adversidades. E se fosse para colocar um quarto ponto, eu colocava aqui amabilidade. É quando você ama as pessoas com o amor de Cristo Jesus. Por muito tempo eu sofri, porque eu amava as pessoas com o meu próprio amor. E quando a gente faz isso, a gente quer as coisas em troca. Quer sim um reconhecimento, quer sim que a pessoa ande junto com você. Mas quando você aprende a amabilidade, você dá sem querer receber de ninguém. Você dá porque você sabe que é para Cristo. E é pelaquilo que Ele fez por você. Então, se for para me findar a mensagem, eu colocaria aqui, amabilidade. E eu tive que aprender isso, queridos, num discipulado muito doído, viu? Porque a gente queria desistir de tudo. Porque a gente deu até aquilo que a gente não tinha. Para a pessoa olhar e falar assim, vocês não fizeram nada por mim. E foi quando os nossos apóstolos chamaram a gente no gabinete e falaram, vocês têm que aprender a amabilidade, a habilidade de amar. Mas não com o seu amor, com o amor de Cristo Jesus, que não espera nada em troca. Depois que a gente virou essa chave, né? Tudo mudou. Porque a gente não esperava das pessoas mais nada. Isso não quer dizer que a gente não quer ver as pessoas crescendo, não é nesse sentido. É esperar reconhecimento. Porque eu entendi que o único que tem que me reconhecer é a Deus. E os meus apóstolos. E aí, queridos? Vamos mostrar para as pessoas que somos pessoas comuns, tentando ser verdadeiramente discípulos de Jesus? E assim eu quero aqui falar com vocês para encerrar já.
que devemos todos os dias olhar para nós mesmos, não olha para o outro. Porque às vezes queremos enxergar muito nas pessoas e esquecemos de olhar para nós mesmos. E aí, às vezes, a gente enxerga o erro do outro, mas não enxerga o nosso. Então, se você não tem enxergado o erro seu, aquilo que você tem melhorado, é porque você tem olhado muito para o outro e esquecendo de você mesmo. E é